Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o óleo da vontade divina para a minha alma. Ó, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto todos choram e esperam algo que talvez não vai acabar por agora, Jesus tem tanto para nos dizer e pedir, e tão poucos querem ouvi-lo. E você, já ouviu falar do Fiat Divino? São tão poucos que se interessam. Quanta dor ter uma grande novidade para espalhar para o mundo, e o mundo está com o coração tão fechado. As pessoas estão com o coração tão cego, vendo somente o seu próprio umbigo, somente vendo as necessidades da terra, o mundo ao seu redor, só isso que lhes interessa. Eu quero ajudar Jesus. Eu leio os livros da serva de Deus, Luísa Picarreta. E Jesus clama para eu ajudar e divulgar a maior novidade de todos os tempos para o mundo inteiro. Temos tantos meios de divulgar hoje em dia na internet, tantas coisas, mas as pessoas só se interessam por aquilo que seja humano, só na diversão humana, só naquilo que na dimensão humana possa satisfazer, mas aquilo que é a dimensão divina, não. O medo, porque não conhecem, porque não ouvem falar, nunca ouviram falar, o receio de abrir o coração é tão grande. São tantos obstáculos que Jesus encontra em cada coração. Tão apegados ao mundo da terra e esquecem de se interessar pelo que Jesus quer fazer hoje nas almas. Jesus tem uma nova santidade, conhecida como a vida na divina vontade. E ela tem outros nomes. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu, diz o Pai Nosso. É engraçado como oramos isso todos os dias e, no entanto, realmente não consideramos o que estamos orando. A vinda do reino de Cristo é equivalente à sua vontade, de ser feita na terra como no céu. O que isto significa? Significa que Jesus veio não apenas para nos salvar, mas para nos santificar, restabelecendo no homem o que foi perdido no jardim do Éden. A união da vontade de Adão com a vontade divina. Com isso, não quero dizer uma mera conformação perfeita na vontade de alguém com a de Deus. Pelo contrário, é a fusão verdadeira da vontade de Deus em nossa vontade, de modo que resta apenas uma única vontade. Dessa maneira, a noiva de Cristo será divinizada totalmente à semelhança de Cristo, de modo que ela se torne verdadeiramente imaculada. O próprio Deus havia providenciado para promover a santidade nova e divina, com a qual o Espírito Santo deseja enriquecer os cristãos no início do 3º milênio, a fim de tornar Cristo o coração do mundo, conforme São João Paulo II, no discurso aos padres rogacionistas. Será o reinado de Cristo com os seus santos, que é mencionado no Apocalipse 20, uma ressurreição espiritual do que foi perdido no Éden. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo por 1000 anos. O resto dos mortos não voltou à vida até os 1000 anos terminarem. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse 24, 5. Um novo Pentecostes está sendo derramado e poucos ocultos estão conhecendo. Que pena. E sabemos que Jesus é discreto, que ama o silêncio, mas porque ele derrama em nós um fogo de anunciar. E ele diz, minha filha, quando um bem é universal e que deve e pode trazer o bem a todos, é necessário que povos inteiros, e se não todos em grande parte, conheçam um bem que devem receber.
e com orações, suspiros, desejos e as obras impelem tanto bem, a fim de permanecerem primeiro concebidas do bem, que desejam em mente, nos suspiros, desejos, obras e até nos corações, e então recebem o bem que ansiavam. Então é preciso conhecer, é preciso divulgar. Jesus confirma o tempo todo. Este reinado nada mais é do que o novo Pentecostes, profetizado pelos papas, a nova primavera e o triunfo do Imaculado Coração. Porque Santa Maria se tornou a imagem da igreja que está por vir. Papa Bento XVI, no Ispe Salve, número 50. Por fim, Nossa Senhora verá dentro de seus próprios filhos um reflexo perfeito e imaculado de si mesma, enquanto toma o seu próprio Fiat para viver na vontade divina como ela. É por isso que é chamado de triunfo do seu Imaculado Coração. Porque o reino da vontade divina, que reinou em sua própria alma agora, reinará na igreja como o clímax da salvação, da história da salvação. Assim disse Bento, rezando por este triunfo. Ninguém quer entender o que é o triunfo do Imaculado Coração. O inimigo cegou muitos olhos e tapou muitos ouvidos. Assim disse Bento, rezando por este triunfo. É equivalente em significado a nossa oração pela vinda do reino de Deus, luz do mundo. E o reino de Cristo é encontrado na terra em sua igreja, que é seu corpo místico. A igreja é o reino de Cristo já presente no mistério. No final dos tempos, o reino de Deus virá em sua plenitude, conforme Catecismo da Igreja Católica, número 763. É nestes tempos do fim, em que estamos vivendo, que Nossa Senhora e os papas anunciaram a vinda do Sol nascido, Jesus Cristo, para trazer um novo amanhecer ao mundo, o dia do Senhor, que é a plenitude do reino da vontade divina. É uma vinda para restaurar na noiva de Cristo o que o novo Adão Jesus é em si mesmo. Pois os mistérios de Jesus ainda não estão completamente aperfeiçoados e realizados. Eles são completos de fato, na pessoa de Jesus, mas não em nós, que somos os seus membros, nem na igreja, que é seu corpo místico, conforme Santo John Eudes, no Tratado sobre o Reino de Deus, Liturgia das Horas. Assim, a vinda de que falamos aqui não é o retorno de Jesus em glória no fim do mundo, mas o domingo da Páscoa da Igreja, após a Sexta-feira Santa, pela qual ela está passando agora. Enquanto as pessoas aí haviam falado anteriormente apenas de uma dupla vinda de Cristo, uma vez em Belém e outra no fim dos tempos, São Bernardo de Claraval falava de um adventus mediano, intermediário, uma vinda de Jesus intermediária, graças à qual ele periodicamente renova sua intervenção na história. Acredito que a distinção de Bernard atinge a nota certa, conforme Papa Bento XVI, Luz do Mundo, páginas 182 e 183, conversa com Peter Switch. É o cumprimento do Pai Nosso, não apenas dentro da igreja, mas até aos confins da terra, como o próprio Senhor disse que aconteceria. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como uma testemunha para todas as nações. E então o fim chegará, conforme Mateus 24:14. A Igreja Católica, que é o reino de Cristo na terra, está destinada a se espalhar entre todos os homens e todas as nações. Papa Pio XI. Mas nesse tempo, a apostasia faz o reino da antivontade divina se espalhar. O primeiro discurso de São Pio X proferiu do trono de São Pedro foi um anúncio profético da iminência dessa restauração, ao declarar que a precede o anticristo ou filho da perdição, a quem ele disse, pode ser já que está no mundo. A violência generalizada fez parecer que a luta era universal e assim o desejo de paz certamente está abrigado em todos os corações e não há quem não o invoque ardentemente. Mas querer a paz sem Deus é um absurdo, visto que onde Deus está ausente, também a justiça voa, e quando a justiça é tirada, é inútil nutrir a esperança da paz. A paz é obra da justiça, conforme Isaías 22:17. E eles ouvirão a minha voz,
e haverá um rebanho, um só pastor, um só rebanho, um só pastor. Que Deus, em breve, cumpra sua profecia, transformando essa visão consoladora do futuro em uma realidade presente. O Papa, não importa quem ele seja, sempre repetirá as palavras: penso que pensamentos de paz não são aflitivos, conforme Jeremias 29:11. Pensamentos de uma verdadeira paz que se baseia na justiça e que lhe permite dizer com sinceridade: justiça e paz se abraçarão, conforme Salmos 84:11. Quando chegar, será uma hora solene, grande, com consequências não apenas para a restauração do reino de Cristo, mas também para a pacificação da Itália e do mundo. Oramos com muito fervor e pedimos que todos também orem por essa tão desejada pacificação da sociedade. Papa Pio XI. Sobre a paz de Cristo em seu reino, 23 de dezembro de 1922. São 36 volumes de revelações que Jesus fez para nos dar o reino hoje. E quem lê? O reino da anti-vontade divina reina. Depois de todo esse progresso científico e técnico, e mesmo por causa disso, o problema permanece. Como construir uma nova ordem da sociedade baseada em um relacionamento humano mais equilibrado entre comunidades políticas em nível nacional e internacional? Papa João 23, Mater et Magistra. A principal novidade foi a explosão da interdependência mundial, conhecida como globalização. Paulo VI o previra parcialmente, mas o ritmo feroz em que evoluiu não poderia ter sido antecipado. Papa Bento XVI, Caritas in Veritate. Ainda assim, ele observou, à medida que a sociedade se torna cada vez mais globalizada, ela nos torna vizinhos, mas não nos torna irmãos. A globalização é inevitável, mas não necessariamente má. É o que está acontecendo também no nível da política e do governo. O direito original e alienável à vida é questionado ou negado com base em uma votação parlamentar ou na vontade de uma parte do povo, mesmo que seja a maioria. Este é o resultado sinistro de um relativismo que reina sem oposição. O direito deixa de ser assim porque não está mais firmemente fundado na dignidade inviolável da pessoa, mas está sujeito à vontade da parte mais forte. Desse modo, a democracia, contrariando seus próprios princípios, efetiva, caminha em direção a uma forma de totalitarismo. João Paulo II, Evangelho Vitae. O reino da antivontade divina está aqui, e os esforços para construir o futuro foram feitos por tentativas que se afastam mais ou menos profundamente da fonte da tradição liberal. Sob o novo título de Nova Ordem Mundial, esses esforços assumem uma configuração. Eles se relacionam cada vez mais com a ONU e suas conferências internacionais, que revelam de forma transparente uma filosofia do novo homem e do novo mundo. Cardeal Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI. O Evangelho confrontando a desordem mundial, de Monsenhor Michael Ichoes, 1997. Querem hoje um mundo sem Deus. E Jesus trouxe para nós o reino dele. Quantos estão trabalhando com os escritos que são a base de conhecimento para trazer o reino dele? Urgente. luisapicarreta.blogspot.com. Urgente. Comecem a rezar, comecem a ler. Não é o momento de todos trabalharem juntos para uma organização constitucional da família humana, verdadeiramente capaz de garantir a paz e a harmonia entre os povos, bem como o desenvolvimento integral? Mas que não haja mal-entendidos, isso não significa escrever a constituição de um superestado global. Mensagem para o Dia Mundial da Paz, 2003, no Vaticano. E sim, hora de todos pararem um pouco, não para chorar pela pandemia, mas para buscar o que Deus quer dizer com ela. Após a purificação por provação e sofrimento, o início de uma nova era está prestes a começar. Papa São João Paulo II, Audiência Geral, 10 de setembro de 2003. Esta é a restauração de todas as coisas em Cristo, que o Papa São Pio X profetizou. Quando chegar, será uma hora solene,
grande com consequências não apenas para a restauração do reino de Cristo, mas também para a pacificação do mundo. No Ubi Arcane Dei Consoling, sobre paz de Cristo e seu reino, 23 de dezembro de 1922. O ato redentor de Cristo por si só não só restaurou todas as coisas, simplesmente tornou possível o trabalho de redenção. Iniciou nossa redenção, assim como todos os homens compartilham a desobediência de Adão, todos os homens devem compartilhar a obediência de Cristo, à vontade do Pai. A redenção estará completa somente quando todos os homens compartilharem sua obediência. Então, o processo de redenção de Cristo na cruz é somente a imitação de obediência a Jesus. Não é ainda a decisão, não é ainda a definição do reino, mas sim somente um caminho, um meio para chegar ao reino. Este é o período da paz, a era da paz, o descanso do sábado, predito pelos pais da igreja primitiva e ecoado por Nossa Senhora, em que a noiva de Cristo alcançará o auge de sua santidade, unida interiormente do mesmo tipo de união com os santos no céu, mas sem a visão beatífica. O reino da minha vontade divina no meio das criaturas, livro do céu. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Esse é o diário da serva de Deus, Luísa Picarreta, a filha da divina vontade. Volume 1 ao 36. 40 anos escrevendo. Jesus fala em cada trecho, minha filha, Adão, enquanto permaneceu no Éden terrestre, que vivia no reino da vontade suprema, conhecia todo o conhecimento, na medida do possível de uma criatura, do que pertencia ao reino que ele possuía. Mas quando ele saiu do reino, seu intelecto escureceu. Perdeu a luz de seu reino e não encontrou as palavras adequadas para manifestar o conhecimento que havia adquirido sobre a vontade suprema. Confessamos que um reino nos é prometido na terra, embora antes do céu, somente em outro estado de existência. Tertuliano, 155-240 d.C., pai da igreja nicena. É o reino da vontade divina, que reinará na terra como no céu, de maneira a transformar a igreja remanescente em uma bela noiva e libertar a criação de todos os seus gemidos agonizantes, enquanto aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. É a santidade que ainda não conhecemos e que divulgarei, que colocará em prática o último ornamento, o mais bonito e brilhante entre todas as outras santidades, e será a coroa e a conclusão de todas as outras santidades. Jesus, a serva de Deus, Luísa Picarreta, dia 8 de fevereiro de 1921. Jesus está voltando. Ele está voltando. Você não acha que deveria se preparar? Tentarei, com a ajuda de Nossa Senhora, ajudá-los nos próximos dias a entender, a se preparar para este grande presente. Um humanismo que exclui Deus é um humanismo desumano. Papa Bento XVI, Caritas in Veritate. Se os papas até então pareciam cautelosos e resolutos em relação aos objetivos da ONU, e o sucessor deles, o Papa Francisco. Como um profeta, clamando no deserto digital, o cardeal Jorge Bergoglio exortou que a Igreja é chamada a sair de si mesma e ir para as periferias, não apenas no sentido geográfico, mas também nas periferias existenciais, as do mistério do pecado, da dor, da injustiça, da ignorância, do fazer sem religião, do pensamento e de toda miséria. Família, antes do conclave papal, revista Salt and Light, página 8, em 2013. Eles ensinam assim, o grande erro desta era, que a consideração pela religião seja considerada indiferente e que todas as religiões sejam iguais. Esse tipo de raciocínio é calculado para provocar a ruína de todas as formas de religião. Poiléu 13. Humanum genus. É Leão 13. Papa Leão 13. Humanum genus. O diálogo interreligioso é uma condição necessária para a paz no mundo e, portanto, é um dever para os cristãos e para todas as comunidades religiosas.
Este diálogo é, em primeiro lugar, uma conversa sobre a existência humana, ou simplesmente, como os bispos da Índia colocaram, uma questão de estar aberto a eles, compartilhar suas alegrias e tristezas. Dessa maneira, aprendemos a aceitar os outros e seus diferentes modos de viver, pensar e falar. A verdadeira abertura envolve permanecer firme nas mais profundas convicções, clara e alegre em sua própria identidade, ao mesmo tempo em que está aberta a entender as dos outros. Outra parte é sabendo que o diálogo pode enriquecer cada lado. O que não ajuda é a abertura diplomática que diz sim a tudo para evitar problemas, pois isso seria uma maneira de enganar os outros e negar-lhes o bem que recebemos para compartilhar generosamente com os outros. A evangelização e o diálogo interreligioso, longe de se oporem, se apoiam e se nutrem mutuamente. Evangelii Gaudium 251. A Igreja Católica não rejeita nada que seja verdadeiro e santo nessas religiões. Ela considera com sincera reverência os modos de conduta de vida, os preceitos e ensinamentos que, embora diferindo em muitos aspectos dos que ela mantém e expõe, no entanto, muitas vezes refletem o raio dessa verdade que ilumina todos os homens. De fato, ela proclama e sempre deve proclamar a Cristo como caminho, a verdade e a vida, conforme João 14,6, em quem os homens podem encontrar a plenitude da vida religiosa, em que Deus reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Segundo o Concílio Vaticano, Nostra Aetate, número 2. Eu professo aqui novamente minha convicção, compartilhada por todos os cristãos, de que em Jesus, como Salvador de todos, se encontra verdadeira paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto. Repito humildemente, aqui minha própria convicção, a paz leva o nome de Jesus Cristo. Discurso de São João Paulo II aos representantes das comunidades cristãs eclesiais e das religiões do mundo. Basílica de São Francisco, dia 27 de outubro de 1986. Este também é o objetivo do Papa Francisco, com as iniciativas interreligiosas que ele empreendeu. Devemos assumir que esse é o caso, mesmo que muitas vezes pareça que o diálogo ainda não foi além de me dê uma bebida. No dia seguinte, apareceu em um vídeo interreligioso no qual o Papa Francisco disse: somos todos filhos de Deus, proclamou do Ângelus. A Igreja deseja que todos os povos da terra possam encontrar Jesus, experimentar seu amor misericordioso. A Igreja indica e deseja respeitosamente indicar para todo homem e mulher deste mundo a criança que nasceu para a salvação de todos. Ângelus, 6 de janeiro de 2016. Assim, Bento XVI fornece um aviso pertinente sobre os perigos ocultos sob esse movimento ecológico. A humanidade hoje está corretamente preocupada com o equilíbrio ecológico de amanhã. É importante que as avaliações a esse respeito sejam realizadas com prudência, em diálogo com especialistas e pessoas sensatas, desinibidas pela pressão ideológica, para tirar conclusões precipitadas e, acima de tudo, com o objetivo de chegar a um acordo sobre um modelo de desenvolvimento sustentável capaz de garantir o bem-estar de todos, respeitando os equilíbrios ambientais. Mensagem sobre o Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro de 2008. Se capitalismo significa um sistema no qual a liberdade no setor econômico não é circunscrita dentro de uma forte estrutura jurídica, que a coloca a serviço da liberdade humana em sua totalidade e que a vê como um aspecto particular dessa liberdade, cujo núcleo é ético e religioso, a resposta é certamente negativa. São João Paulo II. Compêndio da Doutrina Social da Igreja, número 335, número 42. Surge uma reação destrutiva, um espírito revolucionário contra o sistema de livre comércio e a redistribuição injusta da riqueza. É uma revolução inicialmente assumindo a forma de socialismo, que não é menos escatológico. Esta revolta é espiritual na raiz, é a revolta de Satanás contra o dom da graça. Fundamentalmente, acredito que o homem ocidental se recusa a ser salvo pela misericórdia de Deus. Ele se recusa a receber a salvação, querendo construí-la para si mesmo. Os valores fundamentais promovidos pela ONU são baseados em uma rejeição de Deus, que eu comparo como um jovem rico do Evangelho. Deus olhou para o Ocidente e o amou, porque fez coisas maravilhosas. Deus o convidou a ir mais longe, mas o Ocidente voltou, preferia o tipo de riqueza que devia apenas a si mesmo. Cardeal Sarah
Catholic Herald, 5 de abril de 2019. A missão da Igreja está sendo cumprida, ou está sendo obscurecida por meio de um diálogo fixado no temporal, no mundano. Estamos ajudando a restaurar todas as coisas em Cristo? Ou a Igreja está se tornando política demais, em alinhamento com instituições como as Nações Unidas? Estamos construindo boa fé ou confiando demais na boa vontade de uma autoridade política global secular? Estamos confiando na sabedoria e no poder de Deus ou em soluções práticas demais para realizar seu plano futuro de justiça e de paz? Por mais que nos esforcemos na esfera pública, interagimos com governos ou estabelecemos relações fraternas com outras religiões, nunca traremos o reino de Deus à terra, disse ele, exceto por meio de Jesus Cristo. Nosso próprio Senhor disse a Santa Faustina: a humanidade não terá paz até que confie em minha misericórdia. Diário número 300, de Santa Faustina. Mas aqui está uma resposta sincera. Em um momento de presciência, talvez antecipando o nascimento das Nações Unidas, cerca de 42 anos depois, Pio X diz: há muitos estamos bem conscientes que em seu desejo de paz, isto é, pela tranquilidade da ordem, se unem a sociedades e festas, as quais denominam festas de ordem, mas é esperança e trabalho perdido, pois existe apenas uma parte da ordem capaz de restaurar a paz no meio de toda essa turbulência, e essa é a festa de Deus. Portanto, é este partido que devemos avançar e atrair o maior número de pessoas possível, se realmente somos instados pelo amor à paz. Suprema, dessa maneira, aprendemos a aceitar os outros e seus diferentes modos de viver, pensar e falar. A verdadeira abertura envolve permanecer firme nas mais profundas convicções, clara e alegre em sua própria identidade, ao mesmo tempo em que está aberta a entender as dos outros. Outra parte é sabendo que o diálogo pode enriquecer cada lado. O que não ajuda é a abertura diplomática que diz sim a tudo para evitar problemas, pois isso seria uma maneira de enganar os outros e negar-lhes o bem que recebemos para compartilhar generosamente com os outros. A evangelização e o diálogo interreligioso, longe de se oporem, se apoiam e se nutrem mutuamente. Evangelii Gaudium 251. A Igreja Católica não rejeita nada que seja verdadeiro e santo nessas religiões. Ela considera com sincera reverência os modos de conduta de vida, os preceitos e ensinamentos que, embora diferindo em muitos aspectos dos que ela mantém e expõe, no entanto, muitas vezes refletem um raio dessa verdade que ilumina todos os homens. De fato, ela proclama e sempre deve proclamar a Cristo como caminho, a verdade e a vida, conforme João 14,6, em quem os homens podem encontrar a plenitude da vida religiosa, em que Deus reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Segundo o Concílio Vaticano, Nostra Aetate, número 2. Eu professo aqui novamente minha convicção, compartilhada por todos os cristãos, de que em Jesus, como Salvador de todos, se encontra verdadeira paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto. Repito humildemente, aqui minha própria convicção, a paz leva o nome de Jesus Cristo. Discurso de São João Paulo II aos representantes das comunidades cristãs eclesiais e das religiões do mundo. Basílica de São Francisco, dia 27 de outubro de 1986. Este também é o objetivo do Papa Francisco, com as iniciativas interreligiosas que ele empreendeu. Devemos assumir que esse é o caso, mesmo que muitas vezes pareça que o diálogo ainda não foi além de me dê uma bebida. No dia seguinte, apareceu em um vídeo interreligioso no qual o Papa Francisco disse: somos todos filhos de Deus, proclamou do Ângelus. A Igreja deseja que todos os povos da terra possam encontrar Jesus, experimentar seu amor misericordioso. A Igreja indica e deseja respeitosamente indicar para todo homem e mulher deste mundo a criança que nasceu para a salvação de todos. Ângelus, 6 de janeiro de 2016. Assim, Bento XVI fornece um aviso pertinente sobre os perigos ocultos sob esse movimento ecológico. A humanidade hoje está corretamente preocupada com o equilíbrio ecológico de amanhã. É importante que as avaliações a esse respeito sejam realizadas com prudência, em diálogo com especialistas e pessoas sensatas,
desinibidas pela pressão ideológica, para tirar conclusões precipitadas e, acima de tudo, com o objetivo de chegar a um acordo sobre um modelo de desenvolvimento sustentável capaz de garantir o bem-estar de todos, respeitando os equilíbrios ambientais. Mensagem sobre o Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro de 2008. Se capitalismo significa um sistema no qual a liberdade no setor econômico não é circunscrita dentro de uma forte estrutura jurídica que a coloca a serviço da liberdade humana em sua totalidade e que a vê como um aspecto particular dessa liberdade, cujo núcleo é ético e religioso, a resposta é certamente negativa. São João Paulo II. Compêndio da Doutrina Social da Igreja, número 335, número 42. Surge uma reação destrutiva, um espírito revolucionário contra o sistema de livre comércio e a redistribuição injusta da riqueza. É uma revolução inicialmente assumindo a forma de socialismo, que não é menos escatológico. Esta revolta é espiritual na raiz, é a revolta de Satanás contra o dom da graça. Fundamentalmente, acredito que o homem ocidental se recusa a ser salvo pela misericórdia de Deus. Ele se recusa a receber a salvação, querendo construí-la para si mesmo. Os valores fundamentais promovidos pela ONU são baseados em uma rejeição de Deus, que eu comparo como um jovem rico do Evangelho. Deus olhou para o Ocidente e o amou, porque fez coisas maravilhosas. Deus o convidou a ir mais longe, mas o Ocidente voltou. Preferia o tipo de riqueza que devia apenas a si mesmo. Cardeal Sarah, Catholic Herald, 5 de abril de 2019. A missão da Igreja está sendo cumprida, ou está sendo obscurecida por meio de um diálogo fixado no temporal, no mundano. Estamos ajudando a restaurar todas as coisas em Cristo? Ou a Igreja está se tornando política demais, em alinhamento com instituições como as Nações Unidas? Estamos construindo boa fé ou confiando demais na boa vontade de uma autoridade política global secular? Estamos confiando na sabedoria e no poder de Deus ou em soluções práticas demais para realizar seu plano futuro de justiça e de paz? Por mais que nos esforcemos na esfera pública, interagimos com governos ou estabelecemos relações fraternas com outras religiões, nunca traremos o reino de Deus à terra, disse ele, exceto por meio de Jesus Cristo. Nosso próprio Senhor disse a Santa Faustina: a humanidade não terá paz até que confie em minha misericórdia. Diário número 300, de Santa Faustina. Mas aqui está uma resposta sincera. Em um momento de presciência, talvez antecipando o nascimento das Nações Unidas, cerca de 42 anos depois, Pio X diz: há muitos estamos bem conscientes que em seu desejo de paz, isto é, pela tranquilidade da ordem, se unem a sociedades e festas, as quais denominam festas de ordem, mas é esperança e trabalho perdido, pois existe apenas uma parte da ordem capaz de restaurar a paz no meio de toda essa turbulência, e essa é a festa de Deus. Portanto, é este partido que devemos avançar e atrair o maior número de pessoas possível, se realmente somos instados pelo amor à paz. Suprema Encíclica número 7. Deus ama todos os homens e mulheres da terra e lhes dá a esperança de uma nova era de paz. Seu amor, plenamente revelado no Filho encarnado, é o fundamental da paz universal. Quando acolhido nas profundezas do coração humano, esse amor reconcilia as pessoas com Deus e consigo mesmas, renova os relacionamentos humanos e agita esse desejo de fraternidade capaz de banir a tentação da violência e da guerra. Papa João Paulo II, mensagem do Papa João Paulo II para a celebração do Dia Mundial da Paz, dia 1º de janeiro de 2000. Jesus afirma: quanto mais afastados surgem as idolatrias, quanto mais afastados da vontade divina, surgem as idolatrias e pioram os piores males, e, portanto, Deus viu a necessidade de dar suas leis como preservador às gerações humanas. E, portanto, para quem faz minha vontade, esse não precisa de leis, é vida, é lei e é tudo para o homem. A importância do reino do Filho Supremo é muito grande, e eu amo tanto o que estou fazendo mais do que uma nova criação e redenção, porque na criação apenas 6 vezes o meu onipotente Fiat foi declarado.
6 dias de criação. Foi declarado para providenciar que ele fosse encomendado. Na redenção, falei, mas como não falei do reino da minha vontade divina, que contém o conhecimento infinito e os bens imensos. Então eu não tinha um assunto muito longo para dizer, porque tudo o que eu ensinava era de natureza limitada e, em poucas palavras, acabamos divulgando-os. Em vez disso, para fazer minha vontade conhecida, é preciso muito, meus filhos. Sua história é muito longa, contém uma eternidade, sem começo e sem fim. Portanto, tanto quanto eu sempre digo, então eu estou fazendo. Oh, quanto mais, sendo o mais importante de tudo, contém mais conhecimento, mais luz, mais tamanhos, mais maravilhas, são necessárias mais palavras, muito mais do que quanto mais faço conhecido, mais amplio os limites do meu reino para dar às crianças que o possuirão. Portanto, tudo o que manifesto da minha vontade é uma nova criação que faço no meu reino, para ser desfrutada e possuída por aqueles que terão o bem de conhecê-lo. Eis, portanto, a necessidade grande de atenção de vocês para manifestá-los. Caso contrário, corremos o risco de cair na idolatria, isto é, no adultério com o espírito do mundo. Vale a pena visitar a profecia de Santo Antônio do Deserto, principalmente porque a Igreja aparece cada vez mais como porta-voz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Os homens se renderão ao espírito da época. Dirão que se tivessem vivido em nossos dias, a fé seria simples e fácil, mas em seus dias dirão as coisas mais complexas. A Igreja deve ser atualizada e tornar significativos os problemas do dia. Quando a Igreja e o mundo são um, então esses dias estão próximos, porque nosso Divino Mestre colocou uma barreira entre suas coisas e as coisas do mundo. profeciacatólica.org. É interessante que o tema de como as situações complexas estejam na família hoje e o quão complexas são as soluções frequentemente aparece no Amoris Laetitia, um documento papal que criou mais discordância do que qualquer outro desde a Humanae Vitae, desta vez por ser liberal demais e não conservador. São Nilo viveu por volta de 400 d.C. e predisse com impressionante precisão que ocorreria na época em que as Nações Unidas seriam formadas. Após o ano de 1900, em meados do século XX, as pessoas daquela época se tornarão irreconhecíveis. Quando chegar a hora do advento do anticristo, a mente das pessoas ficará nublada pelas paixões carnais, e a desonra e a ilegalidade ficarão mais fortes. Então o mundo se tornará irreconhecível, as aparências das pessoas mudarão e será impossível distinguir homens de mulheres, devido à sua falta de vergonha no vestuário e no estilo de cabelo e no desejo próprio de se tornar uma mulher, um homem tornar mulher, mulher se tornar homem. Não haverá respeito pelos pais e pelos idosos, o amor desaparecerá e pastores e bispos e padres cristãos se tornarão homens vaidosos, falhando completamente em distinguir o caminho da direita da esquerda. Naquela época, a moral e as tradições dos cristãos e da igreja mudarão. Isso se referiria não à tradição sagrada, mas às disciplinas da igreja ou práticas de longa data, como a forma da missa, o celibato e as normas pastorais. Toda a profecia pode ser lida no São Nilo, na página de São Nilo. Realmente, lealdade versus fidelidade. Essas profecias têm como objetivo nos preparar para a batalha, mas é melhor garantir que estamos na luta certa. Usar essas palavras proféticas para atacar o papado é um engano. Eles falam da igreja como um todo e podem não incluir somente o Papa. Se o fizerem, a atitude apropriada é a que foi afirmada com sabedoria pelo cardeal Robert Sarah. Nós devemos ajudar o Papa, devemos ficar com ele, assim como estaríamos com o nosso próprio pai, conforme cardeal Sarah, 16 de maio de 2006, cartas ao jornal of Robert Moynihan. Podemos ajudar os papas de 5 maneiras: por nossa oração, sendo uma voz de clareza quando a deles não é, evitando julgamentos precipitados em relação a eles, interpretando suas palavras favoravelmente de acordo com a tradição, pela correção fraterna quando estão enganados, que é precisamente o papel dos companheiros bispos. Caso contrário, o cardeal Sarah oferece um aviso. A verdade é que a igreja é representada na terra pelo vigário de Cristo, ou seja, pelo Papa.
e quem é contra o Papa está ipso facto fora da Igreja, conforme o cardeal Robert Sarah, 7 de outubro de 2019, para o americamagazine.org. Aqueles que são abalados por Francisco e assim começaram a procurar maneiras de invalidar sua eleição papal deveriam ouvir um dos críticos mais francos da abordagem pastoral do Papa Francisco. Eu tive pessoas me apresentando todos os tipos de argumentos que questionavam a eleição do Papa Francisco, mas o nomeio toda vez que ofereço a Santa Missa. O chamo de Papa Francisco. Não é um discurso vazio da minha parte, eu acredito que ele é o Papa. E tento dizer isso de forma consistente às pessoas, porque você está correto, de acordo com a minha percepção também. As pessoas estão ficando cada vez mais extremas em sua resposta ao que está acontecendo na Igreja. Cardeal Raymond Burke, entrevista ao The New York Times, 9 de novembro de 2019. Lealdade a um Papa que está fora do alvo não é infidelidade a Cristo, é o oposto. Faz parte desse esforço para preservar a unidade do Espírito através do vínculo da paz. Essa lealdade revela a profundidade de nossa fé em Jesus, se confiamos que Ele ainda está construindo sua Igreja, mesmo quando os papas vagam, pois mesmo que um Papa conduza a barca de Pedro na direção errada, não irá a lugar nenhum enquanto o vento do Espírito Santo não encher suas velas. Em outras palavras, todas as coisas funcionam juntas para o bem, para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E qual poderia ser o propósito de Deus a esta hora? Há a necessidade da paixão da Igreja, que se reflete naturalmente na pessoa do Papa. Mas o Papa está na Igreja e, portanto, o que é anunciado é o sofrimento da Igreja. Papa Bento XVI entrevista com repórteres no seu voo para Portugal traduzido do italiano. Mesmo quando nossos papas dizem e fazem coisas confusas, nunca é uma razão para abandonar o navio, como São João Paulo Crisóstomo nos lembra. A Igreja é tua esperança, a Igreja é tua salvação, a Igreja é teu refúgio. Isso, e como Monsenhor Ronald Knox disse uma vez, talvez seja bom que todo cristão, certamente, se todo sacerdote, possa sonhar uma vez na vida que ele é Papa e acordar daquele pesadelo em suor de agonia. A palavra agora é um ministério de tempo integral que continua com seu apoio. E Jesus dá o seu selo. Minha filha, esses membros torcidos que me dão tanta dor são todas as almas que não fazem a minha vontade. Eu, ao vir à terra, eu me constituí como chefe da família humana, e eles são os meus membros, e esses membros foram formados, atados, unidos pelos humores vitais da minha vontade, à medida que flui dentro deles. Eles são postos em comunicação com o meu corpo e permanecem confirmados em cada um deles o lugar deles. Minha vontade, como médico compassivo, não permite nada apenas que seus humores vitais divinos fluam para formar a circulação necessária entre a cabeça e os membros, mas forma seu curativo perfeito para manter os membros atados e firmes sobre a cabeça. São João Paulo II escreveu uma vez: o futuro do mundo corre perigo, a menos que pessoas mais sábias sejam próximas, conforme Familiares Consorte, número 8. Precisamos orar por sabedoria nesses tempos, especialmente quando a Igreja está sendo atacada por todos os lados. Na minha vida, nunca vi tais dúvidas, medos e reservas dos católicos em relação ao futuro da Igreja, e em particular ao Santo Padre. Não em parte devido a alguma revelação herética particular, mas também, às vezes, a algumas declarações incompletas ou abstrusas do próprio Papa. Como tal, poucos persistem na crença de que o Papa Francisco vai destruir a Igreja. E a retórica contra ele está se tornando cada vez mais amarga. E mais uma vez, sem fechar os olhos para as crescentes divisões da Igreja, minhas 7 principais razões pelas quais muitos desses medos são infundados. A sabedoria vem dos escritos dados a Luísa Picarreta por Jesus, por 40 anos escrevendo sem parar sobre como será restaurado o reino da divina vontade. Primeiro ponto, Jesus é um sábio construtor. Ponto para não temer o Papa Francisco. Jesus é um sábio construtor. Jesus disse que não fez nada por si mesmo, mas apenas o que o Pai lhe ensinou. Por sua vez, ele disse aos apóstolos:
Todo mundo que ouvir essas minhas palavras e agir sobre elas será como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha, conforme Mateus 7:24. O Pai ordenou que Jesus construísse uma igreja e assim, como um sábio edificador, seguindo o seu próprio conselho, ele construiu sobre a rocha. E assim eu digo a você, você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e os portões do mundo subterrâneo não prevalecerão contra ela, conforme Mateus 16:18. São Jerônimo, grande tradutor da Bíblia, de quem a Bíblia moderna hoje foi derivada, disse: não sigo nenhum líder senão Cristo, e me uno à comunhão com ninguém além de sua bênção, isto é, com a cadeira de Pedro. Eu sei que esta é a rocha sobre a qual a igreja está construída. São Jerônimo, 396 depois de Cristo, Cartas. Então me diga, Jesus é um construtor sábio ou um tolo que constrói na areia? Ou seja, a rocha sobre a qual a igreja foi construída entrará em colapso e se transformará em completa apostasia, ou permanecerá contra qualquer tempestade, apesar das fraquezas pessoais e pecaminosas do homem que ocupa o cargo de Pedro? O que 2000 anos de história, às vezes instável, nos dizem. Nas palavras do profeta sábio, ele disse: meu ponto principal é: fique com a cadeira e as chaves, independentemente do homem que as ocupe, seja ele um grande santo ou seriamente defeituoso em sua abordagem pastoral. Fique na pedra. A infalibilidade deve ser infalível. Quão sábio é Cristo? Bem, ele sabia que Pedro era fraco, apesar de sua declaração de fé. Portanto, a construção da igreja, em última análise, depende não do homem, mas de Cristo. Vou construir minha igreja, disse Jesus. O fato de Pedro ser chamado de pedra não se deve a nenhuma conquista de sua parte, ou a algo excepcional em seu caráter. É simplesmente um nome ofício, um título que designa não um serviço prestado, mas um ministério conferido, uma eleição e comissão divina a que ninguém tem direito apenas em virtude do seu próprio caráter. Pelo menos que todo Simão, que se quisermos julgar por seu caráter natural, era tudo menos uma rocha. Papa Bento XVI, de Das Neue Volk Gottes. O catecismo afirma: todo o corpo dos fiéis não pode errar em questões de crença. Essa característica é demonstrada na apreciação sobrenatural da fé, sensus fidei, por parte de todo o povo, quando dos bispos ao último dos fiéis, eles manifestam um consentimento universal em questões de fé e moral. Catecismo da Igreja Católica 92. Mas o Papa Francisco explica que esse senso dos fiéis não deve ser confundido com a realidade sociológica da opinião da maioria. Trata-se de uma espécie de instinto espiritual que nos permite pensar com a Igreja e discernir o que é consistente com a fé apostólica e o espírito do Evangelho. Papa Francisco, no discurso aos membros da Comissão Teológica Internacional, dia 9 de dezembro de 2013. A infalibilidade é a graça do Espírito Santo que rega o broto da revelação divina confiada aos apóstolos, chamada depósito da fé, para que cresça fielmente e se desenvolva até o fim dos tempos como um único florescimento da verdade. Essa unidade da verdade é chamada de tradição sagrada, que compreende tudo o que floresce da raiz e que pertence à fé e à moral, e que também é infalível. Essa infalibilidade se estende até o depósito da revelação divina. Também se estende a todos os elementos da doutrina, incluindo a moral, sem os quais as verdades salvadoras da fé não podem ser preservadas, explicadas ou observadas, conforme o Catecismo da Igreja Católica 2035. A oração de Jesus é eficaz. Nenhum papa, por mais que seja pessoalmente corrupto, foi capaz de alterar os ensinamentos infalíveis da nossa fé católica ao longo de 2 milênios. Porque Jesus não é apenas um edificador sábio, mas ele é um sumo sacerdote diante do Pai. E quando ele comissionou Pedro a alimentar minhas ovelhas, ele disse: orei para que a sua própria fé não falhe, e depois de voltar você deve fortalecer seus irmãos. Lucas 22:32. As orações de Jesus diante do Pai são poderosas? O Pai responde às orações de Jesus? Jesus ora em união com o Pai ou contra a sua vontade? Pedro e seus sucessores são capazes de nos fortalecer, não necessariamente por terem graus teológicos, mas porque Jesus orou por eles e porque sua fé não fracasse, para que sua fé não fracasse, para que eles fortalecessem seus irmãos.
Nenhuma profecia bíblica diz que Pedro se voltará contra a igreja. Apesar de São Paulo ter participado do depósito da fé por uma revelação direta de Jesus, ele submeteu o que havia recebido a Pedro ou Cefas, do aramaico que significa rocha. Subi a Jerusalém para conversar com Cefas, Pedro, e fiquei com ele por 15 dias. Então, mais 14 anos depois, ele se encontrou novamente com Pedro e outros apóstolos para ter certeza do que ele estava pregando estava de acordo com as tradições. Isso é Paulo, hein? Que eles haviam recebido para que ele não estivesse correndo ou tivesse fugido em vão, trabalhando em vão. Agora, parte das revelações que Paulo recebeu diz respeito ao fim dos tempos. E quase todo mundo naquela época esperava que os últimos dias se desenrolassem na direção deles. No entanto, em nenhum lugar dos escritos de Paulo ele sugere que Pedro, a quem chama de pilar da igreja, se tornará um falso profeta. Como uma moderna revelação privada afirmou há um pouco tempo. Então tem uma pessoa chamada Maria da Divina Misericórdia, que ela é um falso profeta daqueles terríveis, e ela declarou que Pedro iria ser o falso profeta. E, no entanto, Paulo recebeu revelações aparentemente vívidas do anticristo e os enganos que Deus permitiria julgar aqueles que não creram na verdade, mas aprovaram mal. O que Paulo diz sobre o anticristo é este: você sabe o que está restringindo agora para que ele possa ser revelado em seu tempo? Pois o mistério da ilegalidade já está em ação. Somente aquele que agora o restringe o fará até que esteja fora do caminho. 2 Tessalonicenses 2, 6, 7. Fátima diz que sobre o Marte Papa. Curiosamente, a irmã Lúcia, em suas visões em Fátima, viu que o Santo Padre tem muito a sofrer. O Santo Padre passou por uma grande cidade, meio em ruínas e meio tremendo a passos largos. Afligido por dor e tristeza, orou pelas almas dos cadáveres que encontrou no caminho. Tendo atingido o topo da montanha, ajoelhado aos pés de uma grande cruz, ele foi morto por um grupo de soldados que dispararam balas e flechas contra ele. E da mesma maneira que morreram, um após o outro, os bispos, sacerdotes, homens e mulheres religiosos e vários leigos de diferentes posições. A mensagem de Fátima, Vaticano. Esta é uma profecia que foi aprovada por Roma. Isso soa como um papa que está traindo a igreja ou dando sua vida por ela? Também soa como um pontífice que é como um moderador, que uma vez removido é seguido por uma maré de mártires e ilegalidade. O Papa Francisco não é o antipapa. Um antipapa, por definição, é um papa que assumiu a cadeira de Pedro pela força ou por uma eleição claramente inválida. Foi afirmado novamente pela recente revelação privada que ganhou notável força entre alguns fiéis que o Papa Francisco é um falso papa ou falso profeta, que é uma revelação privada dada por uma tal de Maria da Divina Misericórdia, 12 de abril de 2012. E ela foi acompanhada por seu bispo, que declarou não aprovar essas mensagens. O último papa, o Papa Bento XVI, antes do Papa Francisco, é o último, ela fala que é o último Papa verdadeiro nesta terra. Este Papa Francisco pode ser eleito por membros da Igreja Católica, mas ele será um falso profeta, diz a Maria Divina Misericórdia, cujas mensagens seu bispo declarou não ter aprovação eclesiástica e que muitos dos textos estão em contradição com a teologia católica. Ele afirmou que essas mensagens não devem ser promovidas ou utilizadas nas associações da Igreja Católica. Além de ser uma heresia o antipapalismo, a alegada profecia é uma impossibilidade teológica. Se ele é um papa válido, ele possui as chaves do reino, e Cristo não se contradiz. Em uma repreensão bastante forte daqueles que seguem esta linha de pensamento, Papa Bento próprio declarou: não há absolutamente nenhuma dúvida sobre a validade da minha demissão do ministério petrino. A única condição para a validade da minha demissão é a total liberdade da minha decisão. As especulações a respeito de sua validade são simplesmente absurdas. Meu último trabalho é apoiar o pontificado do Papa Francisco com orações. Papa Emérito Bento XVI, na cidade do Vaticano, dia 26 de fevereiro de 2014. Se houvesse um homem na Terra que saberia se o Papa Francisco é ou não um Papa válido, seria Bento,
que passou décadas de sua vida lutando contra a apostasia que assedia a igreja. E Jesus é o almirante do seu navio. O Papa pode estar no comando da barca de Pedro, mas Jesus é o almirante do navio. É pelo Senhor e pela graça do Senhor que Pedro é a rocha sobre o qual a igreja está. Papa Bento XVI, que escreveu no Das Neue Volksgottes. Jesus não é um construtor sábio que simplesmente se afasta. Ele ainda está construindo e construirá e continuará até o fim do mundo, imaculando a igreja, preparando a noiva para o casamento. Jesus também não permitirá que ninguém destrua a sua igreja. Essa é sua promessa. Mesmo que possa ser reduzida a um número pequeno de pessoas e estatura, mesmo que tenhamos que enfrentar o momento de Pedro e Paulo, em que o Papa precisa ser fraternalmente corrigido, uma vez que Paulo advertiu Pedro, faz parte da orientação infalível do Espírito Santo. A igreja não terminou sua jornada. O fim do mundo não está próximo. Mas o fim de uma era. Ainda existe a última fase. O grande triunfo de Nossa Senhora e da igreja que ainda está por vir. E é Jesus, com o Espírito Santo, quem guia, lidera e salvaguarda a sua igreja. Porque afinal somos sua noiva. Que noivo não é absolutamente protetor, amoroso e totalmente apaixonado por sua noiva? E assim ele vai construindo, purificando. Deus não quer uma casa construída por homens, mas fidelidade à sua palavra, ao seu plano. É o próprio Deus quem edifica a casa, mas das pedras vivas seladas pelo seu Espírito. Papa Francisco, homilia da instalação, 19 de março de 2013. E termino esse trecho, esse estudo, com Jesus falando: agora, faltando a minha vontade neles, faltam aqueles que colocam o calor, o sangue, a força, o comando da cabeça para ativar os membros. Faltando o curativo, se tiver torcido, tudo está faltando. Pode-se dizer que todas as comunicações entre os membros e a cabeça estão quebradas e estão com o meu corpo que me causa dor. É minha vontade única que coloca o Criador e a criatura, o Redentor e os remidos, o santificador e os santificados em comunicação e comunicação. Sem ele, sem a divina vontade, sem essa comunicação, a criação e redenção é como se não fosse nada para eles, porque faltam aqueles que fazem a vida fluir e o bem que eles contêm. Os próprios sacramentos lhes servirão para sua condenação, porque faltando a minha vontade neles, faltam o que quebram os véus dos sacramentos, para lhe dar o fruto e a vida que os sacramentos contêm. Portanto, minha vontade é tudo. Sem ela, nessas obras mais belas, nossas maiores maravilhas permanecem estranhas às pobres criaturas, porque é o único guardião de todas as nossas obras, e, portanto, somente através dela, elas dão luz às criaturas. Se todos soubessem o que significa fazer ou não fazer a minha vontade, todos concordariam com ela em receber todos os bens possíveis e imagináveis para a transmissão da própria vida divina. Será que falta para o Papa Francisco somente ler o Livro do Céu, de Luísa Picarreta? Porque Papa Bento XVI leu, Papa João Paulo II leu, Papa São João Paulo II também leu uma parte. Talvez foi ele que liberou os escritos de Luísa para o mundo. Estavam guardados na época de São João Paulo II, ele liberou para o mundo, ele liberou para nós lermos. E aí? Será que o que falta é a gente começar a ouvir o Papa Francisco falar da divina vontade? Ou Deus não quer que ele fale? A gente vai, para que a vontade de Deus reine na igreja, depende de buscarmos viver a vida na divina vontade. Por isso, convido vocês a continuar firmes aqui no canal, estudando o Livro do Céu. Firmes, acessem luisapicarreta.blogspot.com e lá estou colocando todos os conteúdos que eu estou achando sobre isso, que eu falei agora, sobre Luísa, sobre os livros, sobre todo o material que eu estou formando de material para vocês, amém? E em breve um aplicativo vai estar também reunindo bastante informações, mas esse blog vai sempre ser o mais completo de informações para vocês. Jesus, eu confio em vós.